Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença aí. Fui convidado para fazer essa mediação aqui, então desde já eu agradeço, certo? A gente vai falar nesse tema sobre a profissão perigo, nada mais, nada menos do que os entregadores de aplicativos. Temos convidados muito importantes aqui na mesa hoje. Eu, como não sou bobo nem nada, eu trouxe aqui para a mesa o professor Jorge Souto Maior, porque eu não vou perder essa oportunidade, né? Já que é eu que vou mediar a mesa, eu falei, eu que mando, pode trazer ele para cá agora. Muito obrigado pela presença, viu, professor? Então, eu vou apresentar aqui quem está compondo a mesa hoje, certo? No meu lado esquerdo eu tenho Rodrigo Lopes, motorfretista há 15 anos, há 5 anos na frente do movimento sindical fundador da primeira associação da categoria em Pernambuco e do primeiro sindicato da área, cadê aqui? Da área no Brasil. É o primeiro sindicato de Pernambuco, parabéns. Presidente da SEAMBAP, Sindicato dos Trabalhadores Integradores com Moto e Bicicleta em Pernambuco, integrante da mesa tripartite do Ministério do Trabalho, indicado pela CUT, que busca a regulamentação do trabalho por aplicativo e também é um membro da ANEA, da Aliança Nacional dos Entregadores de Aplicativos. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Continuando aqui do meu lado esquerdo, né? Eu tenho a Érica Coutinho, mestre em Direito e Políticas Públicas, advogada trabalhista e sócia do escritório Mauro Menezes Advogados, com experiência em litígio estratégico coletivo na representação de sindicatos e associações com foco em saúde e segurança do trabalho, e integrante do grupo de pesquisa em meio ambiente do trabalho da Faculdade de Direito da USP. Uma salva de palmas. Do meu lado direito, eu tenho a Roseli Figaro. Roseli Figaro é uma professora titular da Universidade de São Paulo, coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, uma das coordenadoras do projeto Firework no Brasil, coordenadora do projeto Datificação do Trabalho dos Comunicadores. Seja muito bem-vindo e obrigado. E nada mais, nada menos do que o Jorge Luiz Souto Maior, professor livre docente de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, coordenador do Grupo de Pesquisa de Trabalho e Capital, que é a GPTC, membro da Rede Nacional de Grupos de Pesquisas em Direito do Trabalho e da Seguridade Social, RENAPET. Como que fala isso? É complicado, tem um monte de nome, depois ele fala com vocês. E juiz do trabalho, desde 1993, titular da Terceira Vara do Trabalho de Jundiaí de São Paulo, desde 1998, e desembargador aposentado do trabalho do TRT da 15ª Região. Seja muito bem-vindo e obrigado pela presença. Sem mais delongas, eu quero iniciar essa mesa, né? Trocar uma ideia, como a gente fala na rua, bater um papo, trocar uma ideia, falar sobre a regulamentação, sobre o trabalho, sobre os perigos que a gente vem enfrentando, né? Eu queria começar com o Rodrigo Lopes, certo, Rodrigo Lopes? Eu quero que ele fale um pouquinho da história dele e como está sendo os trabalhos em Pernambuco, né? Boa tarde a todos e a todas. Eu vou quebrar vou sair um pouco do protocolo, tá, mediador? Nossa, de estar sentado, né? A gente tem que se interagir com o público. É para estar cheio isso aqui hoje. Que bom, tá? Essa Rede Liberdade fazer uma atividade tão importante quanto essa. Era para ter muito mais gente aqui em temas tão ricos para toda a nossa sociedade. Mas eu queria fazer uma pesquisa assim bem rápida. Quem aqui hoje veio de Uber? Pô, massa. Como é que estavam os carros hoje? Quem usa Uber há mais de 5 anos? Como é que eram os carros antigamente? Água mineral, confeito, paçoca. Pronto. Isso é a realidade, tá certo? É daqui para baixo.
Se há 5 anos atrás tinha água, hoje já não tem mais, é daqui para baixo. Pode ter certeza disso. Por isso que a gente hoje resiste. Por isso que hoje eu sou membro de um monte. Tu bota o slide, por favor? Isso. Esse é o primeiro sindicato do Brasil dos entregadores por aplicativo, com moto e bicicleta. Foi criado em Pernambuco, tá? Mas me chamo Rodrigo Lopes, tenho 15 anos da atividade, há 5 estou na luta pela regulamentação, porque desde lá atrás eu já enxergava que isso era uma nova uberização, que não existe isso. O carro é seu, a moto é sua, a habilitação quem paga é você, todo investimento para o serviço ser feito é seu, mas quem determina o valor do serviço é uma plataforma digital. Isso a gente não pode aceitar. Então, desde há 5 anos eu venho na luta e eu vim ocupando espaço para poder eu levar essa voz, chegar até aqui onde eu estou hoje, com todos vocês, com esses mestres aqui hoje, participando do debate tão importante, e também para poder politizar minha categoria. Por quê? Porque a minha categoria hoje, como o JR disse numa mesa que me antecedeu, ela diz não à CLT. Por que ela diz isso? Porque não tem ninguém que politize essas pessoas. Porque a CLT tem mais de 900 artigos. Os mestres estão aqui para discordar. A CLT regulamenta o autônomo, o empregado e até mesmo o empresário. Então, como que uma categoria ela tem a capacidade de dizer não à CLT? Então, ela não é nem empregado, nem autônomo, nem empresário. Aí, quando a gente vai para a base, para poder ouvir o porquê disso, ele diz, não, porque eu vou ficar preso. Eu tenho uma liberdade, tá certo, mas tem o contrato intermitente. Você pode trabalhar por hora e ter todos os seus direitos garantidos. Mas, em 2015, quando o Uber, né, começou a ganhar força, influenciadores digitais, a narrativa deles era, é melhor trabalhar por aplicativo de Uber do que no regime CLT. E esses influenciadores não explicavam o motivo. Como eu disse aqui, na pesquisa bem breve aqui, há 5 anos atrás era uma coisa, agora já é outra. E daqui a 5 anos, se a gente não parar agora, vai estar muito pior. Eu vou mostrar a vocês aqui os espaços que eu ocupo hoje para poder garantir essa luta. Por favor, passar. Sou presidente da AMAP-PE, foi a primeira associação do estado de Pernambuco, em 2018. Sou presidente hoje do CEAMBAP, que é o primeiro sindicato do Brasil dos entregadores. Sou coordenador, junto com o Júnior Freitas, da ANER, que é a Aliança Nacional dos Entregadores. Hoje a gente tem mais membros no grupo de trabalho do que a maior central da América Latina, que é a CUT. Hoje a gente tem 9 membros. São os 9 que estão lutando por todos os direitos trabalhistas que existem hoje no Brasil. Também sou coordenador e diretor da FENAMOTO, que é a Federação Nacional de Motociclistas. Eu tomo conta da parte do Nordeste, onde eu tenho um trabalho muito árduo, muito difícil, mas aos pouquinhos a gente está conseguindo. Hoje lá, nós já temos 5 associações. Fundamos uma mês passado e fundamos uma ontem, mas fora do Nordeste, mas a gente está fundando. Nós estamos formando lideranças. Também faço parte do Grupo Labora. Eu fui um dos contemplados no edital, que logo mais eu vou expor o slide. Sou coordenador do Trabalhadores Sem Direitos, lá em Pernambuco. Sou conselheiro do Solidarity Center, como se fosse uma central sindical da América Latina, que ocupa mais de 70 países. A gente faz parte do Solidarity Center, que é uma entidade muito forte, que apoia o trabalho digno, dá todo o suporte ao movimento sindical. MTST, lá em Pernambuco, eu sou um dos coordenadores que ajudo também. Sou aluno da OIT, faço parte da formação do trabalho digno e estou na juventude da CUT. Tudo isso, gente, são espaços que eu fui ocupando. Para quê? Para poder dar voz, ter força e levar experiência para a minha base. Que hoje
depois da regulamentação, quando começou o debate sobre a regulamentação, é uma parcela muito pequena, mas 14% da categoria se interessou pelo debate. Então, a gente deu um avanço muito grande. Né? É pequeno ainda, mas é um avanço muito grande, porque antigamente, antes da mesa, quase a categoria nenhuma queria ouvir sobre regulamentação. Mas quando a gente começou com o debate, com apoio de várias entidades, com financiamento, nós que estamos na mesa, a gente conseguiu passar uma visão diferente. E uma parcela ainda muito pequena, 14,5%, está se interessando pela regulamentação. Isso é um avanço muito importante para a gente. Pode passar, por favor? Hoje, lá em Pernambuco, tem 29.732 mil trabalhadoras por aplicativos, tá? Em toda a região metropolitana. 83% são homens, 17% são mulheres, negros, 87%, idade 18 e 35 anos. Essa é a idade que a gente só pensa em trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Ninguém pensa no seu futuro. Ninguém pensa daqui, como é que eu vou chegar quando tiver com 50 anos? Né? Tanto que o próprio MEI, né, Nicolas, os trabalhadores, quem utiliza MEI, apenas 12% paga MEI. Desses 1.700.000 pessoas que utilizam MEI, apenas 12% pagam. E olha que o MEI veio para fazer aquele... Mas a gente vai falar mais sobre isso. Então, baixo nível de escolaridade. Uma coisa que me surpreendeu aí é que a pesquisa do IBGE, do PNAD, que saiu mês passado, onde a gente contribuiu, não sei se vocês tiveram acesso ou leram, diz que 61,3% tem o ensino médio e superior incompleto. Bom, mas na minha base, muitos só têm até o ensino médio. Aí foi o que me deixou mais assim, né? Constrangido, porque a categoria toda em si só tem até o ensino médio. Mas aqui já mostra um avanço de superior incompleto. Então, a categoria tem um pouco de conhecimento. E por que diz não a CLT? Se tem um pouco de conhecimento, já está no nível superior. E ali tem a carga horária, 10 a 14 horas, 7 dias na semana, tudo isso. Gente, essas fotos aqui vocês vão ver, vão entender. Como é que foi que Rodrigo chegou onde chegou? Como é que foi que Rodrigo ganhou esse espaço todo? Por quê? Porque eu pensei na formação política dessa base. E a gente começou a trabalhar nisso. Quando a gente começou a entrar no GT, em período curto, em um curto tempo, a gente tinha que se desdobrar, porque a gente não teve experiência em uma mesa tripartite. Todo mundo aqui eu não sabia nem o que era isso, tripartite. Mas a gente teve que estudar, virar bicho, um arengando com o outro, para poder a gente entender. Então, a minha luz em Pernambuco foi o quê? Fazer a formação política dessas pessoas. É muito importante isso. Vou passar, por favor. Como eu já falei, eu faço parte do grupo de trabalho do governo federal. Criamos um grupo de trabalho em Pernambuco, onde a gente criou essas PLs, que dispõem de não subir nos condomínios, pontos de apoio, corta-pipa, porque lá em Pernambuco, gente, na época de verão, todo ano morre 2, 3, 4 motociclistas por conta de linha de cerol. Todo ano. E essa PL quer que as concessionárias, as motos que já saiam de lá, já saiam com antenas corta-pipa. Obrigue as concessionárias a dar essa antena corta-pipa. Porque lá é um índice, por Recife estar muito perto da praia, o vento é forte, é um índice de muita pipa. É tanto que lá tem vários campeonatos de pipa em vários bairros, um junto do outro. E a BR lá, 101, é a que corta toda a região. Então, as linhas morre gente todo ano, todo ano, todo ano. Então, a gente se preocupando nisso também. E a PL, que é o IPVA para mototáxi, que a gente já conseguiu isso. Ano que vem, os mototaxistas, o BMoto, 99 Moto, vai ser isento do IPVA. Então, esse grupo, o que eu aprendi em Brasília, eu implementei em Pernambuco. E já consegui algumas vitórias. Então, já a gente vai se desenvolvendo, aprendendo. Em Recife, que é a
capital, a gente vai regulamentar o transporte por aplicativo. É aí onde eu falei dos carros. Os carros hoje estão muito sucateados. Por quê? Os motoristas, eles hoje, gente, vocês podem perguntar, eles não têm condições hoje de comprar à vista 2 pneus para os seus carros. Não tem, não tem, não tem. Que empreendedor é esse? Que autonomia é essa, professor Souto? Que o cara não consegue comprar 2 pneus para o seu carro. Então a gente vai regulamentar isso para que passe segurança tanto para o motorista, quanto para o passageiro e quanto para a sociedade. Por quê? Porque tem motorista que não tem dinheiro para comprar pneu, eles reabrem o pneu. O que quer dizer isso? Eles reaproveitam o pneu, tanto moto quanto carro. E eu não posso permitir um negócio desse. A gente tem que regulamentar, tem que ter uma vistoria, tudo isso. Os carros dentro sujos, um monte de coisa. Então a gente vai regulamentar o transporte por aplicativo. Agora vem a parte mais boa, que eu gosto disso. Eu sinto prazer em estar fazendo isso, que é o curso de formação em pilotagem e direção defensiva. De janeiro a setembro, a gente hoje conseguiu formar 502 motociclistas. Desses 502, 200 são mulheres. Foi aí onde eu me surpreendi. A quantidade de mulheres e de trabalhadoras trans que estão nesse setor. Porque eu não imaginava isso, juro a vocês. E 100%, quando termina o curso, eles ficam satisfeitos. Também, durante esse período, o tamanho de mulheres que a gente viu, a gente fundou a Secretaria da Mulher LGBTQIA+. Desculpa que eu vou botar também ali, APN+. É porque esse slide já é antigo. Mas a gente fundou a Secretaria de Mulher LGBTQIA+. Por quê? Porque o número de mulheres é muito alto trabalhando sobre 2 rodas. E as mulheres, gente, têm uma delicadeza no período pré-menstrual, que aquelas bags incomodam os seios. Eu também não sabia disso. E vim descobrir a partir desses cursos, conversando, dialogando. Então, a gente já começou a criar PL, né, que os aplicativos reembolsem as mulheres enquanto elas estão no período pré-menstrual, para elas não ter que se arriscar, para elas não ter que se sentirem incomodadas. Então, isso a gente já está fazendo lá também em Pernambuco. Passa, por favor. Agora, como foi que eu alcancei esses 502 pessoas? Foi com o apoio do Fundo Labora. Foi aí que a luz veio. A partir de que momento? Quando a gente começou a criar incentivo. Se a gente hoje for chamar a categoria para fazer um curso desse, para proteger ele mesmo, ele próprio, ele não vai. Ele não se interessa. Mas quando a gente chama, cria incentivos, explica o que é, comparece. Tanto que, em um prazo de pouco tempo, que o meu edital era para 300 pessoas, eu consegui 450 pessoas que se interessaram em fazer o curso. Então, veja, é aí que a gente conseguiu conscientizar essa categoria. Enquanto eles estão parados ali, eu estou lá fazendo o enfrentamento, chamando eles para o debate, explicando o que é a CLT. E o incrível é que desses todos aí, nenhum estavam contribuindo, nem como autônomo, nem como MEI. Então, isso me doeu mais ainda. Então, eu disse, então a gente vai brigar. Vamos para cima. E eu levei esse projeto, esse debate para Brasília. E aí a gente já conseguiu se fortalecer. O debate em Brasília, gente, está muito pesado para o nosso lado. Porque nós que estamos na mesa, nós não temos salário. Nós estamos trabalhando pela luta, pela causa. Os que estão defendendo as empresas recebem salários. Um dos diretores da Uber, ele ganha 110 mil reais por mês, gente, para estar defendendo a Uber. Isso aí eu botei isso cara a cara, eu e ele, e eu tive que botar ele. Pô, se a Uber parar de te pagar, tu vai deixar de defender a Uber? Não, então. E por que a gente tem que submeter a isso? Por que a gente tem que submeter ao nosso tempo logado? Que foi um dos maiores pontos que essa mesa travou. Debate, discussão, a gente não andou enquanto não discutisse o nosso tempo disponível para as empresas. Tu passa, por favor. Eu fiz o primeiro seminário
em Pernambuco com entregadores, com apoio do Solidarity Center, da CUT, Ministério do Trabalho, Emprego e Saúde e o Sereste, que é a Secretaria de Saúde, aonde a gente viu que com a chegada dos aplicativos que faz transporte por pessoas, de 2022 até setembro de 2023, teve um aumento de 704 mortes de motociclista. Detalhe, 50% desses aí estavam com 2 passageiros. Por quê? Tem passageiros que eles não seguram na alça, ficam no celular e se desequilibram e causam acidente. Então, isso também foi um assunto muito grave que a gente compreendeu. Então, veja, tudo isso, gente, que eu estou citando aqui, são índices que, se a gente não parar agora, entender a nossa luta, a nossa resistência vai piorar cada vez mais. Cada vez mais. E é um público muito jovem, gente. Muito jovem. Então, a gente está resistindo cada vez mais. Tu pula, por favor. A gente fez o break nacional da hora logada, tempo disponível. Essa palavra, gente, essas 2 frases aí, ó, hora logada e tempo disponível, é o calo dos aplicativos. É o calo. Como é que eu posso dizer, JR? É o pesadelo deles. Por quê? Porque as pessoas, elas investem na motocicleta, como eu disse, na habilitação, na alimentação, e o tempo disponível dela não está sendo remunerado. Mas o gerente da Uber está sendo remunerado. O presidente do iFood, ele teve a capacidade de ir na CNN e falar: nós temos hoje 6.000 trabalhadores no regime CLT. Então, quer dizer o quê? Sem esses trabalhadores do regime CLT, o iFood não chegou onde chegou. Hoje, o iFood hoje, sozinho, representa 0,53% do PIB brasileiro. 97 bilhões de reais movimentou em 2022. Então, veja a grandeza de uma empresa. Se a gente juntar as empresas todas. Agora, quem carrega essas empresas nas costas? É os 6.000 funcionários do iFood? Não. É os 350.000 entregadores de bike, bicicletas, patinete e a pé que fazem as entregas. Os incentivos que eles criam para poder acelerar o risco, que isso é proibido por lei. Então, as empresas se aproveitou de um desgoverno em 2026, se empoderaram e começaram. As pessoas, uma mesa aqui atrás, ela disse assim, trabalho grande, foi assim que ela falou, eu escrevi aqui, tá? Trabalho grande supera o trabalho pequeno. É o que o dono do iFood quis dizer. Eu tenho 6.000 funcionários CLT para poder explorar 356.000 trabalhadores por aplicativo. Era essa, gente. Muito obrigado, viu? Valeu, muito obrigado. Eu pedi para o Rodrigo falar, né? Primeiramente, porque muitas vezes a gente acaba fazendo um debate e a gente acaba focando muito em São Paulo, né? E aí a gente acaba tem que entender porque essa regulamentação ela não é feita é feita para o Brasil e cada região tem a sua complexidade. Por exemplo, ele falou do caso dos mototáxis. Essa questão das mortes que vem acontecendo é fruto de uma precarização e também da falta de cumprimento das leis, porque a lei no nosso país existe. A 12009, ela prevê muitos mecanismos, inclusive da prevenção de acidentes. Mas por que que uma lei federal não funciona no nosso país? Aí você para pensar que esse 0,53% do PIB movimentado explica por que que ela não funciona. Porque no nosso país, ainda o que manda é o poder aquisitivo das empresas. E isso se sobressai em cima dos trabalhadores. Nós somos o quê? Mercadoria de troca. Eles têm eles se posicionam em cima da desigualdade social que o nosso país vive hoje e da precarização do trabalho. Então, muitas dessas pessoas que entram nessa profissão hoje de entregador são pessoas que não têm para onde ir e não têm aonde sustentar a sua família. Então, eles acabam aceitando a precarização
devido a essa desigualdade social e que a pandemia intensificou cada vez mais. E por isso também que a lei não funciona, porque é benéfico para o governo, pelos dados que eles colocam, que o desemprego caiu, que as pessoas estão movimentando renda, porque pelo que eu vi, eu não tenho tanto conhecimento técnico, mas pelo que eu vi, eles falam assim, a pobreza diminuiu, como que eles vão medir isso? Eles vão medir o quanto você movimenta por mês na sua conta. E para eles, não importa se o Rodrigo está tomando prejuízo, não. O que importa é o que movimenta na conta do Rodrigo, que é entregador de aplicativo. Mas na verdade ele está tomando prejuízo, ele está arriscando a vida dele, ele passa por inúmeras dificuldades, até mesmo de não ter onde comer. Vamos comer na onde? Na guia, na calçada, na rua. Então, esses números não mostram, eles são frios. E aí parece que diminuiu, aumentou o emprego, aumentou e o país está rumo ao progresso e não é bem por aí. Né? Na verdade, quando você para olhar a situação dos entregadores de aplicativo que arriscam sua vida todos os dias, você está vendo que a situação está piorando cada vez mais, que o capitalismo, que o iFood consegue brecar uma lei federal e ninguém fala nada, que o iFood consegue entrar numa mesa de trabalho de negociação para regulamentação da categoria e consegue brecar todas as opções que a gente consegue colocar na mesa. Quando ele falou que a gente está sendo massacrado, é isso. Só restou a ANEA hoje no grupo de trabalho. Hoje não temos nenhum sindicato mais no grupo de trabalho. Não temos as federações, nós só temos os integrantes da ANEA. Porque ninguém quis assinar uma nova regulamentação. Porque todo mundo entende que eles falam que é um novo modelo de trabalho. O avanço tecnológico. Mas quem está na rua sabe que isso não é verdade. O trabalho ainda é o mesmo, você entrega e retira e passa por todas as dificuldades que a gente passava 20 anos atrás. Então, eles falam que é um novo só porque eles implementaram um aplicativo e hoje eles fazem a intermediação, só que não tem um local físico. Eles fazem lá da sede deles no ar-condicionado enquanto a gente está na rua. E essa questão também que eu queria pontuar, que ele falou que por que os entregadores não querem a CLT, se eles são tão bem instruídos, eu falei até de manhã e vou repetir aqui novamente, isso é uma questão também racial, porque o que as empresas de aplicativo trouxe foi o sentimento de liberdade do trabalhador. Você tem esse sentimento que você é livre, embora você não seja, porque o capitalismo está te atropelando para você pagar suas contas, mas você tem esse sentimento de liberdade. Porque a CLT, ela vem sim, com todos os seus direitos necessários para a sobrevivência daquela profissão. Mas ela também vem com a opressão. E muita gente ainda não fala isso. Então, às vezes, quando você trabalhava de CLT igual eu trabalhei, quando eu tinha que sair, porque a minha esposa estava doente em casa e eu tinha que levar ela no médico, a primeira coisa que o patrão fala é que você quer ir, tem que ver se eu tenho alguém para substituir você. Segunda coisa, você sabe que qualquer falta, você perde a cesta básica. Você era oprimido por um utensílio básico na sua casa. Eu falei isso de manhã e repito. Então, alguma coisa a gente falhou também em não conseguir avançar junto com essa tecnologia e trazer os direitos para essa tecnologia e tirar esse tipo de opressão, porque foi conquistado os direitos há muito tempo atrás e não teve um avanço. Quando foi a reforma trabalhista, o que aconteceu? Piorou a situação, porque ela criou um mecanismo para o neoliberal explorar o trabalhador cada vez mais. Era isso que eu queria pontuar. Agora eu vou chamar aqui na mesa a Érica, e eu queria muito que você falasse e pontuasse essa complexidade que a gente tem hoje e essa dificuldade que a gente está tendo para a regulamentação da categoria. Érica, seja muito bem-vinda e obrigado pela sua presença. Boa tarde a todas as pessoas. Queria primeiro agradecer a organização do evento, cumprimentar também aqui os integrantes da mesa, né, todos os presentes. Eu sou advogada trabalhista e a ótica que eu vou apresentar aqui, que eu tinha preparado, é um pouco falar, diante de tudo que o Rodrigo trouxe, o JR colocou, o que o Poder Judiciário tem dito sobre isso, né? Eu acho que esse é um ponto bem relevante para a discussão. E, assim, organizando um pouco a minha fala, eu pensei em tratar um pouco sobre o que a Justiça do Trabalho vem dizendo e o que o Supremo Tribunal Federal vem dizendo.
Então, alguns de vocês vêm acompanhando, que basicamente são 2 tribunais superiores que estão em praticamente um conflito, né, público, e isso vem sendo publicizado, e eu vou tratar um pouco sobre essa questão. A organização dessa minha fala também vai tratar de alguns processos estratégicos que estão em algumas searas, né? E aí o monitoramento desses processos é um trabalho coletivo, né? Não é só meu, mas também aos meus colegas que estão aqui, Francine, Hugo e Janaína. Outros coletivos, outros grupos também fazem esse monitoramento de jurisprudência em relação a motofrentistas e motoristas plataformizados. Então, é claro, né, pessoal, que a seara judicial ela tem a sua relevância, mas ela não encerra todas as lutas, né? O Rodrigo deu vários exemplos aqui de coisas que ele faz lá em Pernambuco e que existe muita resistência, sim, né? Eu tenho um pouco de preocupação com o discurso que existe sobre os trabalhadores plataformizados, principalmente motofrentistas e motoristas, de que são pessoas que eles não querem um vínculo de emprego, eles sequer estão organizados. Isso não é verdade. Tem muita correria, né, muita organização feita por diversos coletivos e que não necessariamente isso sequer é publicizado ou sequer é de conhecimento também do Poder Judiciário, ou há um interesse também do Poder Judiciário em considerar essa premissa. Então, bem, para falar um pouco de vínculo de emprego, acho que vale a gente retomar uma premissa também que foi tocada aqui na primeira mesa do evento, sobre as estatísticas, né, de que quando a gente está falando de trabalhadores plataformizados, sobre quem nós estamos falando. Quando a gente está falando de motofrentistas e motoristas, nós estamos falando de trabalhadores negros, maioria homem e população jovem. E é muito interessante, isso eu vou retomar mais para frente, que mesmo as decisões judiciais que confirmam o vínculo de emprego não fazem essa associação da raça com o trabalho plataformizado. Talvez seja aí uma frente interessante também de passar a se explorar. E aí, claro, que é inevitável falar de vínculo de emprego, porque quando a gente fala de vínculo, é o vínculo que é como se fosse o que garante uma relação com alguns outros direitos, né? Então, FGTS, férias, 13º, tem uma questão de proteção social, auxílio em caso de adoecimento, acidente de trabalho, como muitas vezes acontece com motofrentistas e motoristas, a garantia de estabilidade depois que retorna ao seu trabalho depois de um acidente. Então, todas essas questões, elas são importantes, né? E o que a Justiça do Trabalho acabou vendo foi que, a partir de 2019, teve um boom de novas ações pedindo reconhecimento de vínculo, principalmente com a Uber, iFood, Cabify, Rappi, 99. Não são as únicas empresas que são os grandes players, né? Mas são talvez aí as principais. E aí eu acho que vale a pena também retomar um pouco, sem querer ser muito conceitual, mas acho que vale, até porque o Rodrigo tocou nisso, o JR também, que assim, quais são os requisitos do vínculo de emprego, né? Isso está nos primeiros artigos da CLT, e basicamente são onerosidade, ou seja, existe um percebimento de remuneração pelo serviço prestado, ou pelo menos uma expectativa de quem presta esse serviço, uma não eventualidade, que existe uma continuidade do contrato e da regularidade da prestação desse contrato, a questão da subordinação, que é a submissão às diretrizes do empregador, e aí esse é o ponto principal que toca aqui nessa discussão, e a pessoalidade, que é quando o empregado não pode ser substituído por outra pessoa. E aí existe também um princípio no direito do trabalho que vem sendo esquecido, que é o princípio da primazia da realidade. Ou seja, o que acontece no plano concreto e na relação concreta deve se sobrepor à forma. Então, não é porque tem um termo de adesão que diz que você é parceiro da Uber ou da iFood, que significa que você é parceiro, né? Caso estejam aí presentes esses elementos do vínculo de emprego. E aí, para que se tenha uma ideia, o que acontece quando a gente está falando de decisões judiciais que afastam o vínculo? Estudando assim um pouco e tentando entender como que essas decisões acontecem, né, é possível pelo menos um núcleo ali de argumentos. Então,
quando chega ao Poder Judiciário esse tipo de pedido, o que se costuma dizer para afastar o vínculo, né? As empresas seriam meras plataformas tecnológicas intermediadoras de serviços, acho que Rodrigo e JR estão cansados de ouvir isso. Os pagamentos que são feitos, eles são feitos pelo consumidor e não pela empresa. Não existe uma jornada fixa, então a pessoa pode aceitar ou não aceitar trabalhar. E parte dos entregadores teriam aí outras atividades, inclusive seriam seletistas, segundo algumas pesquisas que a Uber encomendou também. Parte dos seus entregadores de seus motoristas, teriam aí outras atividades. Então, basicamente, o que se diz é que esses trabalhadores não só seriam autônomos empresários de si mesmo. É como se fosse além, é como se dissesse o seguinte: ele é um parceiro comercial da Uber ou da iFood. Então, é uma categoria que vai além. E aí, num outro grupo de decisões que confirma o vínculo, o que se diz é que as empresas são as fornecedoras do serviço de transporte e de entregas, até porque inexiste um contrato que ligue o motorista ao consumidor. Na verdade, são dois contratos independentes. Então, a empresa tem um contrato com o motorista e um contrato com o consumidor. Esse contrato que uniria as duas partes é inexistente. A jornada flexível não afastaria o trabalho subordinado. Já foi dito aqui também que outras formas de contrato podem ser seletistas, né? As pessoas podem ter vínculo de emprego, mesmo que sejam horistas, trabalhem por entrega. Então, essas formas de remuneração e de vínculo também estão aí já determinadas pelo ordenamento. As novidades, que são novidades que a mim me parecem muito mais tecnológicas do que de trabalho, dizem respeito ao gerenciamento, que é algoritmizado do serviço, né? Existe um monitoramento pelo GPS do que os trabalhadores estão fazendo, existe uma gamificação, sistema de pontuação como instrumento de gerenciamento, e o disciplinamento pela inatividade. Então, se a pessoa fica desconexa, ela é punida, ela é descadastrada, ou ela fica bloqueada por algumas horas. Então, tudo isso faz com que a gente tenha alguns elementos muito mais perversos, digamos assim, do que sejam novidades que afastariam aí o vínculo de emprego. E aí, em algumas ações individuais, alguns juízes chegaram a determinar a realização de perícia técnica no algoritmo, para poder dizer como que se dá essa distribuição das chamadas, como que é a definição desses valores que são cobrados, como que é repassado, como são as restrições. E, basicamente, quando existe essa determinação de fazer a perícia técnica, as empresas tendem a recorrer e ganham em mandado de segurança para que a perícia não seja realizada, porque uma eventual perícia desse porte seria uma vulnerabilidade à propriedade intelectual da empresa. E aí, isso nos leva, de novo, né, a retomar um pouco a ideia do que seria, então, um trabalho autônomo, de forma muito sintetizada. Porque, basicamente, o trabalhador autônomo, ele organiza e gerencia o seu próprio negócio. E essa organização e esse gerenciamento do seu trabalho se dá dentro do seu próprio negócio. E, assim, se a gente considera essas duas premissas, claramente o trabalhador que está dependendo das plataformas para ser motofrentista, para ser motorista, não é dono do seu próprio negócio. E acho que isso é muito importante de se dizer, né? E existe uma ação, que eu vi recentemente também, que foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, basicamente a partir de uma denúncia feita pela Associação dos Motoristas Autônomos de Aplicativos, a AMA. E, nessa ação, o Ministério Público do Trabalho pediu que todos os motoristas da Uber tivessem a carteira assinada. E pediu também dano moral coletivo, né, indenização por dano moral coletivo. E aí existe uma sentença em que o Ministério Público ganhou essa ação. O juiz concordou com o argumento do Ministério Público do Trabalho e talvez seja uma das sentenças mais completas para tentar avaliar toda a situação da Uber especificamente. E aí o juiz traz algumas novidades, né, algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele diz assim, que a Uber não comercializa tecnologia, tanto é que, quando ela fez o cadastro de sua marca, ela disse que era empresa de transporte. E aí ele fala uma outra coisa, nós precisamos alterar a ótica da análise. Ao invés da gente perguntar qual que é a atividade preponderante da Uber,
Talvez a gente tenha que perguntar qual é a natureza da relação que ela tem com os seus motoristas. E aí ele traz os entendimentos que já foram firmados no exterior, principalmente pelo Reino Unido, Portugal e Espanha. E existe uma questão também que é o seguinte, tratado também nesse mesmo processo. A Uber se beneficia de uma estrutura de mobilidade urbana em que os automóveis e motos são privados dos motoristas e dos motofretistas e que são acoplados a esse sistema. E no caso das decisões que negam vínculo, que é uma coisa que ele também diz, mesmo as decisões que negam vínculo tendem a confirmar todos os requisitos da relação de emprego, deixando apenas de considerar a subordinação, porque entende que, no final das contas, o fato, e geralmente é esse argumento, o fato da pessoa poder escolher trabalhar na hora que quer, tiraria aí o requisito da subordinação. Esse é o argumento central para se afastar o vínculo. E uma coisa muito interessante também, que é tratado nesse processo, diz respeito ao controle facial do motorista, para poder abrir o aplicativo. Isso faz com que o motorista, às vezes, tenha uma prestação mais pessoalizada do que o próprio táxi. Porque você liga para a central de táxi e vem qualquer pessoa, mas na Uber não é assim, na iFood não é assim. Enfim, considerando todos essas questões, as questões dos bloqueios unilaterais que acontecem pela empresa, da falta de transparência sobre as notas, porque que a nota é X e não é Y, como é que se dá a política de descadastramento. Enfim, considerando todos esses aspectos, o juiz determinou aí a fixação do vínculo de emprego, pedindo para que a empresa faça o registro na carteira de trabalho, e condenou a empresa ao pagamento de R$1 bilhão por dano moral coletivo, sendo que ele ainda determinou a distribuição. 90% seria para o Fundo de Amparo ao Trabalhador e 10% para as associações de motoristas já criadas até o presente momento, justamente porque ele considera que essas associações precisam de valores para continuar os seus trabalhos de formação, de auxílios e por aí vai. Existe uma outra ação que foi tentada pelo Ministério Público do Trabalho. Essa ação, pessoal, que eu falei anteriormente, está no 2º grau. A relatora, a desembargadora relatora aqui de São Paulo, determinou uma audiência de conciliação que vai acontecer na terça-feira agora. E aí só está nesse processo, por enquanto, o Ministério Público e a própria Uber. E existe uma outra ação que também foi tentada pelo Ministério Público do Trabalho, que é interessante, foi até motivo de reportagem pelo Intercept, que diz respeito à manipulação que a Uber faz da jurisprudência. O que isso significa? A Uber passou a procurar trabalhadores que ganhavam vínculo de emprego na primeira instância. Quando o processo chegava na segunda instância, ele procurava o trabalhador e pagava um valor de acordo. Isso para quê? Para que não houvesse decisão de mérito sobre reconhecimento de vínculo na segunda instância. O primeiro processo, pessoal, que reconheceu o vínculo de emprego com a Uber no Brasil é de 2018. Há quantos anos a Uber não opera nesse país? Por quê? Porque se fazia uma contenção, uma manipulação sobre aquilo que era julgado. Nesse processo do Ministério Público, a sentença foi desfavorável e o juiz entendeu que esse é um trabalho que, em geral, os advogados fazem, independentemente de quem é o seu cliente. E vamos ver como a situação vai ficar. Mas eu lembro que na época que saiu essa reportagem do Intercept, a reportagem se chamava Máquina de Acordos, como a Uber se blinda para impedir que a justiça reconheça o vínculo de motoristas. E as decisões de primeira instância e depois as de segunda instância, elas passaram a seguir alguns rumos, às vezes com reconhecimento de vínculo, às vezes sem reconhecimento de vínculo, até de uma forma um pouco aleatória, até chegar no Tribunal Superior do Trabalho, que é o que eu passo a falar a partir de agora. Então, o que a gente tem hoje no Tribunal Superior do Trabalho? Pelo menos 3 turmas já reconhecem vínculo empregatício de trabalhadores com a Uber, que são a 2ª, a 3ª e a 8ª turmas. E existem 2 casos que serão julgados internamente no TST por um órgão chamado Seção de Dissídios Individuais, formada por 16 ministros, a turma são formadas por 3 ministros, e basicamente o que acontece quando tem divergência de entendimento entre as turmas, cabe recurso para esse órgão. E aí existe um caso do Rio, em que o TRT, que é o Tribunal Regional do Rio de Janeiro, afastou o vínculo, a Uber fez recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, a 3ª turma confirmou o vínculo, e aí a empresa fez recurso para a SDI.
Esse julgamento não encerrou ainda, está 2 votos a 1, por enquanto, 2 votos para afastar o vínculo, e houve uma discussão se não valeria a pena levar esse processo para a formação plena do Tribunal Superior do Trabalho. Isso não tem ainda decisão. O outro caso foi um caso de São Paulo, que confirmou o vínculo de emprego, foi o contrário, e aí a empresa fez recurso e a 5ª turma afastou o vínculo, confirmou a pretensão da Uber. E aí, nesse caso, o trabalhador fez recurso para a SDI e também não tem decisão ainda. Então, esses 2 casos são os casos que serão julgados, digamos, pelo órgão que vai uniformizar aí, o entendimento a respeito disso dentro do Tribunal Superior do Trabalho. E aí, uma das coisas também que é importante, que não tem como não falar disso, diz respeito às discussões que andam tendo sobre a própria competência da Justiça do Trabalho para julgar esses casos. Então, por enquanto, a gente está dizendo aqui sobre situações em que a Justiça do Trabalho diz aqui é o lugar em que essa ação deve tramitar, e diz eu reconheço ou não reconheço o vínculo de emprego. Agora, tem situações em que a Justiça do Trabalho diz o seguinte, não só não tem vínculo, como eu não sou competente para julgar isso. Deixando de observar que a Constituição indicou que a Justiça do Trabalho não julga somente relações de emprego, mas relações de trabalho, de forma ampla. E aí deixa isso ser julgado pela justiça comum, que é uma justiça que parte de um outro pressuposto, de uma relação igualitária entre as partes, que não existe entre trabalhador entre empregado e empregador. E aí a gente chega agora, né, dando uma pausa para falar um pouco sobre essa questão da competência, que também tensiona um pouco o Supremo Tribunal Federal, que é sobre o que eu vou falar nesse momento. E aí, basicamente, o que aconteceu é que todo movimento tem uma reação, né? E aí, com o crescimento de algumas decisões que reconheceram o vínculo, e eu não estou dizendo aqui, pessoal, que está sendo um mar de rosas. A Justiça do Trabalho também tem suas contradições, e há muitas decisões negando o vínculo, muitos tribunais, muitas turmas negando o vínculo de emprego. A questão é que o que as empresas passaram a fazer? Quando o Tribunal Regional, por exemplo, de São Paulo, Rio, enfim, indica que há vínculo de emprego, elas correm ao Supremo Tribunal Federal por um mecanismo chamado reclamação constitucional e diz o seguinte: Supremo Tribunal Federal, vocês já julgaram questões relevantes sobre possibilidade de outras contratações que não seja por vínculo de emprego, e os juízes do trabalho, desembargadores do trabalho, não estão respeitando a decisão que você já tomou. E o Supremo confirma essa argumentação da empresa. E, basicamente, todos os ministros têm decisão monocrática, porque a reclamação chega no Supremo, por decisão monocrática, o ministro diz realmente não há vínculo, e há alguns ministros que, ao invés de eles mandarem o processo retornar para que nova decisão seja proferida, eles julgam improcedente a ação trabalhista, acabando com o direito do trabalhador, acabando com o direito de ação, transformando o Supremo Tribunal Federal numa instância revisora que usurpa a competência dos tribunais regionais e de juízes do trabalho. E aí, quais são os precedentes que vêm sendo utilizados pelo STF para dizer que aquela situação já foi julgada? Número 1, terceirização da atividade fim. Em mesas anteriores falaram sobre a questão da terceirização da atividade fim. De dizer o seguinte, como foi julgada a terceirização da atividade fim, que foi também uma grande luta para que isso não acontecesse, e o Supremo confirmou essa possibilidade. Até então só podia se terceirizar a atividade de vigilância e limpeza, que já era um absurdo, mas ok. E aí possibilitou-se que houvesse aí a terceirização da atividade fim. Segunda coisa, teve um julgamento também no Supremo que analisou a Lei 11.442, que tratava de caracterização de vínculo entre transportador autônomo de cargas e empresa de transporte rodoviário de cargas. E aí, nesse julgamento, o Supremo disse que a lei é constitucional e que realmente o transportador rodoviário não tem vínculo de emprego, é trabalhador autônomo. E, em terceiro lugar, a ADI, que julgou o contrato de parceria de profissional de salão de beleza. E a pergunta que fica é: o que tudo isso tem a ver com motorista e com motofretista? E é muito sério isso, porque, dentro da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reclamação constitucional tem que ter
relação entre o precedente que você está indicando como violado e a decisão recorrida, a decisão reclamada. E nesse caso aqui não está acontecendo isso. Basicamente o que se tem hoje é que está sendo colocada a situação dos motoristas e dos motofretistas em situações que não foram julgadas pelo Supremo, e cassando basicamente decisões da Justiça do Trabalho. E aí o que aconteceu essa semana, na terça-feira, é que a primeira turma do STF confirmou que realmente não haveria vínculo de emprego e pediu para afetar esse processo para o pleno do Supremo Tribunal Federal, que na própria turma os ministros já indicaram que deve ser no ano que vem, no plenário virtual. E muito provavelmente a situação vai ser de não reconhecimento de vínculo, já que já tem decisão monocrática de vários dos ministros, se não na sua totalidade, afastando mesmo o reconhecimento de vínculo. E, basicamente, o que se diz é que a relação estabelecida entre o motofretista ou o motorista de aplicativo e a plataforma deve ser aquela prevista no ordenamento como maior semelhança, que é a do transportador autônomo de cargas, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Todo mundo que é motorista, motofretista, sabe disso, é muito diferente. E eu não estou dizendo que o transportador de carga tem vínculo, não teria vínculo. Depende, para mim, muito da situação que é verificada. Mas, no caso aqui dos motofretistas, a gente está falando de uma subordinação algorítmica, que a pessoa não consegue se desligar. O trabalhador não tem direito nem a se desconectar do celular, muitas vezes, para conseguir garantir a sua sobrevivência. E aí, basicamente, o que acontece a partir de agora é que, segundo a primeira turma, na terça-feira isso foi julgado, né, os processos aí, esse processo será levado ao pleno para confirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que provavelmente vai ser de dizer que não há vínculo. E existe também agora essa questão de política judiciária, porque nessa mesma sessão, os ministros chamaram a atenção da Justiça do Trabalho dizendo que o número de reclamações que chegam ao STF para discutir vínculo de emprego, na verdade, afastar vínculo de emprego, porque é um instrumento que é muito mais utilizado pelas empresas do que pelos trabalhadores, né? Vem havendo uma reiterada desobediência pela Justiça do Trabalho das decisões do STF. Então, basicamente, foi um julgamento em que o STF mandou um recado para a Justiça do Trabalho, como se estivesse havendo um descumprimento reiterado de decisões do Supremo Tribunal Federal. O que, para parte da magistratura trabalhista, não é verdade. E existe uma questão que não é só uma situação em que tem um descumprimento ou uma desobediência, enfim. Na verdade, o Supremo, em diversos julgamentos, reitera que a Constituição protege a livre iniciativa e outras formas de trabalho podem coexistir com o vínculo de emprego, com a questão do emprego. Então, assim, esse cenário todo revela que existe esse estranhamento, né, entre dois órgãos judiciários, e isso é público, todo dia saem notícias na Folha, no Valor Econômico, enfim. O STF vira um tribunal constitucional que usurpa as competências dos tribunais de segunda instância e dos juízes do trabalho. E eu acho que tem uma questão que talvez seja até mais relevante, que não é de hoje que o STF pretende reconfigurar o trabalho depois da reforma trabalhista, mas também antes da reforma trabalhista. Foram vários os julgados em que o STF fez essa movimentação. Então, por exemplo, teve lá o negociado sobre legislado, que o STF confirmou que o que se negocia pode estar, inclusive, ser diferente daquilo que a lei determina. Questões sobre direito de greve. Então, questões que chegaram ao Supremo e que têm relação com o direito do trabalho, em geral, são resultados muito desfavoráveis para a classe trabalhadora, e isso é um aprofundamento do que aconteceu na reforma trabalhista de 2017, mas também antes disso. Então, acho que a questão aqui também é um pouco pensar como esse momento atual é uma crise que tem a participação do Poder Judiciário. Né? E aí, para depois se dizer que existe uma crise econômica, como se ela não tivesse sido também pensada pelo próprio Poder Judiciário.
Enfim, então, já pensando em alternativas, né, e aí, quando me convidaram, era a ideia também falar um pouco sobre isso, né, tá, e o que a gente faz? E aí me passou pela cabeça a figura do amicus curiae, e aí eu estou falando, pessoal, assim, totalmente dentro da seara judicial. Acho que cada movimento tem seus enfrentamentos e suas possibilidades de pensar os seus enfrentamentos, né? Enfim, mas essa figura do amicus curiae, né, que é o amigo da corte, é uma figura que qualquer entidade pública, órgão, enfim, consegue entrar em processos estratégicos e levar as suas razões. E talvez seja um movimento importante também para estar nesses processos estratégicos, na reclamação, que agora vai para o pleno, na ação civil pública do Ministério Público, né? Talvez seja importante para o Poder Judiciário ver que trabalhadores organizados existem, que as entidades estão se movimentando e que as coisas não estão passando com os trabalhadores dormindo, ingênuos. Isso não é verdade. Né? E aí eu acho que talvez seja uma figura interessante para se lançar a mão dentro, especificamente, aí dessa área judicial. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Eu acho que só faltou uma coisa aí. Existia uma categoria que ainda existe, que é operador de logísticas, que são os OLs. Esses cumprem horário e dias. E mesmo assim, nunca conseguiram vínculo trabalhista. Então, aí, só isso aí já mostra que alguma coisa está muito errado. E outra coisa também que ela está falando aqui, cada vez que eu escuto vocês falando, a minha responsabilidade, a do Rodrigo, aumenta. Porque é exatamente o que o governo está fazendo. Eles querem criar uma lei. E eles estão criando uma lei com trabalhadores que têm 1 milhão de coisas para fazer e não tem tanto conhecimento técnico para ser uma lei frágil, aonde os aplicativos vão explorar cada vez mais. Então, a gente está com essa responsabilidade porque, por enquanto, cada um fala uma coisa. Depois que você cria uma lei para os entregadores de aplicativo, é essa que vai valer. É essa que todos os juízes vão se debruçar. Agora, veja só, se ninguém quis mais participar e só sobrou nós, porque a gente está na rua e a gente tem um coração de querer trazer pelo menos alguma coisa para que os trabalhadores parem de morrer, a gente vê que o nosso futuro realmente está cada vez mais complicado. Bom, eu vou chamar aqui agora vamos falar sobre dados, né? Agora a gente precisa sobre dados. Roseli Figaro, seja muito bem-vinda. Tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Meu querido, eu não sei se eu vou falar sobre dados, porque os dados vocês conhecem muito bem os que eu já tenho, não é? Ele fala sobre isso porque eu sou uma das coordenadoras do projeto Fair Work aqui no Brasil. Nós terminamos a segunda rodada de pesquisa agora em 2023, o relatório ficou pronto e já foi divulgado, está lá no nosso site do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho. Esse projeto Trabalho Decente, né, Fair Work, é um projeto coordenado internacionalmente pela Universidade de Oxford, é um projeto desenvolvido em 38 países no mundo, em todos os continentes, averiguando as mesmas coisas, não é? Que seriam os princípios do trabalho decente, muito próximo daqueles princípios colocados pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Então, quais seriam, não é? O que nós fazemos? Nós selecionamos, escolhemos empresas chamadas de plataforma, de diferentes tipos de serviços, entregadores, motoristas, serviços gerais, não é? Como empregada doméstica, mecânico, enfim, todos os serviços, produtores de conteúdo, que somos nós, né, os mãos limpas, né? E então vamos estudar os 5 princípios do trabalho decente, que
para, então, o Fair Work são os princípios de uma remuneração justa. O que seria essa remuneração justa? Seria a pessoa levar uma remuneração, um salário no final do seu mês, tirando os custos que desse para manter as suas necessidades. Para cada país, como somos países diferentes, esse salário justo é, então, calculado a partir das lógicas de cada país. No nosso caso, o salário justo seria... está entre duas marcas: o salário mínimo legal brasileiro e o salário mínimo ideal do Diese. Então, estaríamos dentro desse item. A segunda coisa, condições justas. O que seriam as condições justas? São condições de saúde e segurança. Então, equipamentos de segurança, plano de saúde, suporte a acidentes e etc. Terceira, contratos justos, não é? Contratos, então veja aqui, não está falando de CLT, está falando de contratos. Um tipo de contrato que garantisse, então, esses direitos e o reconhecimento, não é, de um tipo de vínculo. E esse contrato tem que ser transparente entre as partes. O trabalhador tem que saber o que muda no contrato, porque não sei se vocês sabem, mas os termos de uso que são esse contrato, não é? Ele muda ao bel prazer das empresas e não comunica os trabalhadores. Muitas vezes eles recebem essa comunicação no meio do trabalho e, se ele não clica aceito, ele não continua trabalhando. Tá? Então, tem uma série de pegadinhas, não é, que as empresas fazem para isso. A outra pontuação seria a representação justa. Será que os trabalhadores têm o direito de se organizar, de fazer as suas lutas, de fazer as suas reivindicações? E também uma última, que é a gestão justa. Então, a gestão justa diz respeito a que todas as decisões que a empresa toma a partir dos dados desses trabalhadores, se isso também é compactuado com esses trabalhadores. Então, são esses os 5 princípios do trabalho decente, do Fair Work. O que a gente faz na pesquisa? É uma pesquisa que tem um cruzamento metodológico, nós ouvimos os trabalhadores, fazemos entrevistas com trabalhadores das empresas que nós estamos selecionando para análise, fazemos uma pesquisa documental nos sites das empresas, na mídia, todos os documentos que circulam, e também chamamos as empresas para conversar, para elas nos explicarem o que elas cumprem desses 5 princípios. Então, a gente ouve as empresas sobre como ela cumpre o contrato justo, a gestão justa, a representação justa, o salário justo e as condições justas. Elas têm que apresentar o que nós chamamos de evidências. Nós, então, fazemos levantamento de evidências documentais e das falas do trabalhador e as evidências das empresas. Cruzamos essas informações e, depois de cruzada essas informações, nós damos uma pontuação de 0 a 10 para as empresas. É claro que vocês sabem, na primeira rodada nós estudamos 6 empresas, na segunda rodada 10 empresas de setores diferentes, e elas não passam. A melhor nota, a melhor pontuação foi do AP Justo, que é um aplicativo desse tamanho, que circula numa regiãozinha de São Paulo, que teve 3 pontos. A pontuação vai de 0 a 10. As grandes, não vou falar do 0 do Uber, não vou falar do 2 e do 1 de outras, tá certo? E isso se repete ano a ano. Tá?
É claro que eles não gostam desse nosso trabalho, nós somos bastante assediados, não é? É importante dizer que esses princípios do Fair Work não são os princípios ideais, porque trabalho justo e trabalho decente na condição do capitalismo não existe, é preciso dizer isso. Então, é sempre um processo de luta, de conquista, dentro das legislações, que sequer isso está sendo cumprido, como foi muito bem mostrado aqui. Não é? O problema, nós divulgamos bastante o nosso relatório, teve uma repercussão importante na mídia brasileira também. Eu, não diretamente, mas os outros pesquisadores do Fair Work, talvez você conheça mais o Rafael Groma, né? Que temos bastante interlocução com os trabalhadores organizados, com o sindicato, com a ANEA, e vocês sabem, então, desse esforço do campo da acadêmico, da pesquisa aplicada, da pesquisa para levar resultados para os trabalhadores e para as políticas públicas, que demonstram cientificamente que essas empresas não cumprem os mínimos direitos decentes do trabalho. Isso se reproduz no mundo, tá? O que nós temos enfrentado atualmente? O que nós temos enfrentado são processos dessas empresas contra a Universidade de Oxford, para impedir o prosseguimento dessa pesquisa, dessas avaliações. E essa prática é uma prática que se dá no mundo todo, porque eles fazem, além de fazer lobby no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo e entre os trabalhadores, eles também fazem ameaças. Não é? Não preciso falar aqui da denúncia que foi feita pela agência pública sobre a ação de uma dessas empresas com relação ao BREC, não é? De 2020, né? Que eles, inclusive, infiltraram gente no meio dos trabalhadores, etc. E tal. Eu estou dizendo isso como se fosse uma grande novidade, mas isso não é novidade no cenário, não é, do sistema da relação capital-trabalho. Tá? As empresas de medicamento, né? As empresas de cigarro, as empresas petrolíferas, quer dizer, as grandes empresas que detêm o poder do capital, elas agem assim, isso faz parte delas. Nós não podemos pensar que existe ética, pelo menos é uma outra ética, né? Bom, então, a respeito do Fair Work, o que nós consolidamos nessas 2 rodadas de pesquisa é que não existe sequer equipamento de segurança para esse trabalhador. Vejam as motos desses trabalhadores. Como é que pode transportar? Tem gente que leva a compra, tem trabalhador que leva a compra. Hoje eu vi, não é? O cara com um negócio que tinha 2 metros de altura do chão até o fim do material que ele estava transportando. Como é que isso? 70%, isso é pesquisa do hospital universitário, do hospital das clínicas, 70% dos traumatismos cranianos que entram no hospital das clínicas da USP são provenientes de trabalhadores de moto. Né, desses entregadores. Então, é um problema de saúde pública, é um problema para as políticas de saúde do país, para os recursos e tudo mais. Agora, o que nós verificamos, não é? Além dessa pontuação, ao estudar as plataformas? O que eles dizem que é usado pelos tribunais, não é? É que, de fato, eu li a sentença do Supremo Tribunal, eu achei, tinha 3 vezes a palavra novo num parágrafo de 4 linhas, tá? É um novo trabalho, é uma nova tecnologia, é um novo momento, são novas relações sociais. Tudo para dizer, isso é fake news, né, gente? Tá? Isso é fake news, isso é desinformação pura.
Porque se nós formos estudar, e como estudamos o que são essas plataformas, elas são empresas como outras quaisquer, porém, elas têm um app. E o que é este app? Pelo controle, não é, da tecnologia que elas têm, do seu algoritmo, do que é a tal plataforma, que eles se dizem somente mediação, esse app permite com que elas atuem numa estrutura nova, desse momento diferente que nós estamos vivendo do capitalismo, que é produção dispersa, retorno concentrado. Então, um movimento que vocês pensem numa teia de aranha. O que a aranha faz? Ela joga as suas teias e depois, quando o bichinho cai lá, o alimento cai na sua teia, ela traz de volta, não é? Então, eu não vou falar aqui sobre a internet, mas a internet rede é uma mentira. A partir da internet 2.0, a internet deixou de ser rede para ser teia. Quero que vocês pensem nesse conceito. E as plataformas, elas atuam num sistema de trabalho que é exatamente isso, é uma dispersão, porque elas não se responsabilizam pela cadeia, não é? Então, é a explosão da terceirização, da flexibilização, que foram coisas que nós fomos vendo no processo produtivo de trabalho nos anos, que foi entrando no Brasil nos anos 90, nas metalúrgicas e tal, não é? Movimento de polivalência, terceirização, flexibilização. E hoje de uma forma muito ampla, que atinge não só esses trabalhadores, atinge o jornalista, atinge o publicitário, o advogado, o professor, e eu espero que também atinja o Supremo Tribunal Federal, para eles sentirem na carne, sabe? Porque eles não vão ter aposentadoria para o resto da vida, não é? Que eles não vão ter as suas contas pagas pelo erário público, porque eles são pessoas especiais. Ué, se eles são trabalhadores também, eles têm que sentir na carne o que esses trabalhadores passam, porque eles não são pessoas melhores nem piores, são pessoas. Não é? Bom, mas então o que eu estou falando é que o processo produtivo mudou. A forma de organizar o trabalho precisa dessa tecnologia plataformizada para continuar fazendo uma coisa que o capitalismo precisou depois das grandes crises dos anos 2000, das grandes crises econômicas, que foi aprofundar a exploração para aumentar, recuperar a sua lucratividade. E só tem um jeito de fazer isso, que é explorar o trabalho. Para explorar mais o trabalho do que nós já tínhamos sido explorados com a CLT, que não é boa, tá? Mas é o que nós tínhamos garantido, e mais, na Constituição de 88, nós garantimos coisas melhores que a CLT. Então, nós temos que falar, mais do que a CLT para os trabalhadores, nós temos que falar do artigo 7º da nossa Constituição, que garante ali a dignidade do trabalhador, não é? Então, nós temos que entender que essas empresas estão podendo fazer isso e se chamar de plataforma de mediação, nesse discurso falsificado, porque, na verdade, o que elas fazem é introduzir uma nova forma de organizar o trabalho e aumentar a exploração do trabalho com o clássico problema do quê? Quem sofre tira os direitos dos trabalhadores. Não tem mais... Olha, faz 2 séculos que os trabalhadores se organizaram para os 3/8. 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas de lazer. Nós nunca conseguimos isso, não é? Mas mais de 200 anos que se luta quase por isso. E hoje, sequer se fala em 8 horas de trabalho. Quem aqui trabalha e fala assim, o dia que você trabalha 8 horas, você fica com vergonha, você assumiu
que você tem que ser o tempo todo produtivo. Você trabalha dormindo, o celular está lá do lado, se tocar, você responde ainda. Não é verdade? Por que será que aconteceu isso? Isso não é parte do nosso trabalho? Por que será? Quais são os mecanismos, não é, de você aumentar a lucratividade? É aumentar o tempo de trabalho real e a intensidade desse tempo do trabalho. Isso é clássico, não estou inventando nada. Exatamente o que vocês sofrem. Vocês trabalham muito, só que o reconhecimento desse trabalho eu pago só quando você está logado. Mas você tem que se dedicar quase o dobro desse tempo do logado para conseguir algum trabalho. Então, é preciso compreender, e eu acho que nós vamos ter que ensinar isso para os juízes, o que está acontecendo com a organização da empresa. Se tem uma coisa que mudou no mundo, foi o perfil das empresas. E hoje todas as empresas operam a partir de sistemas, de controle via sistemas, o chamado controle algorítmico. Mesmo no presencial, você está logado num computador, você está sendo controlado. Tá certo? E outra coisa, o trabalho não é só aquilo que você entrega como produto. Tá? Faz parte dessa entrega uma outra coisa que eles também descobriram. Aliás, eles trabalharam o século XX inteiro para isto, que é recolher como a gente trabalha. Se a gente for olhar o que o Taylor fez, não sei se vocês, chamado Taylorismo, Fordismo, você já deve ter ouvido falar nisso, são métodos de trabalho, científico do trabalho. Para que era? Observa-se como se trabalha e depois faz uma métrica, como é que se vai organizar esse trabalho. As plataformas fazem isso em tempo real, porque elas coletam os nossos dados sensíveis. Então, ela sabe como você trabalha, como eu digito, o peso do meu dedo no teclado, o horário que eu estou lá, a cor do meu olho, a expressão do meu rosto. Tudo isso é informação, são dados a partir dos quais eles trabalham, eles renovam o algoritmo deles. Então, nós estamos entregando, além do nosso produto, você vai lá, entrega o serviço para o seu cliente, tal, transporta. Mas não é só isso que você está fazendo. Você está entregando todos os dados da cidade, o percurso que você passou, os seus dados emocionais, sensíveis, porque eles estão captando tudo isso. Para quê? Para atualizar a ferramenta de trabalho dele, o capital deles, que é o algoritmo. E é por isso que eles não vão abrir a caixa preta. Porque senão eles vão ter que confirmar o que eu estou falando, que eles só existem porque nós fornecemos dados. E eu estudo exatamente isso pela pesquisa que eu pus aí da datificação do trabalho dos comunicadores. Nós lemos todos os documentos dos termos de uso, das políticas de privacidade dessas empresas. Para ler tudo, só do WhatsApp, todos os documentos que a gente tem que clicar, foram 8 horas de leitura e planilhamento desse material. Qual é a pessoa? Tem vários comunicadores aqui, todo mundo trabalha com a ferramenta do WhatsApp. Fazer pauta, fonte, etc. e tal. Quer dizer, você vai ler esses 8 horas que a Roseli leu? Não, você vai clicar lá no aceito. Não é? E quando você clica lá, aceito, você entregou a sua alma para o diabo, porque eles vão ficar com os seus dados, você morre e os seus dados estão sendo parte da renovação, da metrificação, etc., da venda para publicidade, da construção de perfis, etc. e tal. Então, eu estou falando tudo isso para vocês dois, porque eu acho que eles já sabem um pouco, se não sabem, eu estou muito interessada em vocês mesmo. Desculpa, pessoal.
Porque os trabalhadores precisam saber como funciona o capitalismo hoje. Porque se eles não souberem e acharem que essas empresas, porque isso, porque aquilo e tal, isso é novo, é tecnológico e não sei o quê, nós não vamos conseguir fazer a luta, porque nós vamos ter que falar para eles de igual para igual, falar assim, nós sabemos como vocês funcionam. Eu tive numa reunião, final do ano passado, começo desse, já nem sei mais, num seminário, tinha lá um povo do Google e tal, e aí eu estava falando, tem que regulamentar. Era uma batalha sobre a regulamentação das plataformas de comunicação. Tem que regulamentar. Quase voaram no meu pescoço. E eu disse, tem que regulamentar e mais. Vocês têm que dar os dados que vocês coletam da cidade de São Paulo para o governo da cidade de São Paulo fazer as suas políticas. Vocês não podem ficar com esses dados como vocês fossem os donos deles. Sabe o que eles me falaram? A gente já ofereceu para eles comprarem esses dados. Eles não sabem nem operar com esses dados, mas a gente pode dar um curso para eles também. A gente pode vender um curso. Vocês estão entendendo o que eles me falaram? Eles estão me dizendo assim, para governar a cidade de São Paulo sobre transporte, vocês precisam de nós, porque vocês não têm capacidade tecnológica de conhecer a cidade como nós conhecemos. E da onde vêm esses dados? Será que vocês não estão ajudando? Não é? Sobre saúde, sobre a questão da vacina, sobre educação. Os nossos sistemas estão todos nas nuvens dessas empresas. Nós entregamos a nossa soberania nacional quando nós aceitamos que o governo, em nível municipal, estadual e federal, usem essas plataformas para guardar os nossos dados. Então, gente, a coisa é muito mais complicada, tá? E a luta de vocês, que parece ser uma luta só pela reivindicação de contrato, é uma luta de toda a sociedade. A sociedade não entendeu nada ainda. E talvez não queira entender, porque a gente gosta de usar uma venda, é confortável. Mas a luta de vocês, como sempre, a classe trabalhadora é vanguarda, ela sempre puxa e vê o caminho mesmo. Então, toda a força para vocês. Se precisar de alguma coisa, estou disponível. Muito obrigado, professora. Muito bom o que você falou aqui. Às vezes eu fico perguntando, para que o iFood quer a autorização do microfone do meu celular? Mas se você não autorizar, você não trabalha. Você acaba sendo obrigado a aceitar um monte de coisa que você não gostaria. Por exemplo, eu estou aqui agora, eu faço parte do grupo de trabalho, eles podem estar ouvindo tudo que eu vou falar e já sabe lá, já está anotando. Eles têm esses dados. Então, a proteção de dados é uma coisa muito importante, mas o que você falou, professora, é verdade. O governo não sabe nada. Às vezes os caras fazem umas perguntas para a gente que a gente fala, mas onde vocês estavam? Não tem investimento em tecnologia. Eles não investem, eles não querem... A tecnologia está avançando, engolindo eles não sabem nem o que está acontecendo. E é isso. Verdade. A professora falou da teia, eu vou falar rapidamente como que eles fizeram para entrar no nosso país e conseguir monopolizar todo o serviço que já existia e trazer para eles. Foi como se fosse uma teia mesmo, não existe prejuízo, existe um aporte financeiro, eles trabalharam 1 ano com investimento, cobrando menos do cliente, pagando mais para o entregador. E durante esse 1 ano, eles conseguiram trazer todos os trabalhadores para o lado deles. Trabalhadores que ganhavam 2.500 na CLT registrado, passaram a ganhar 9, 10 mil reais. Aí você vai ver que eles pagavam 22 reais e cobravam do cliente 12 reais. Mais barato do que uma empresa cobrava. Então foi uma teia. Eles fizeram um estudo, pegaram a fragilidade do nosso país, debaixo do nariz do governo, que não viu nem eles passando. Quando eles manipularam o mercado,
eles começaram a ganhar dinheiro precarizando o trabalhador. Abaixa o valor que paga para o trabalhador, aumenta, e daqui a uns anos eles vão virar banco. Eles não vão ser nem plataformas digitais de trabalho. Porque hoje na Uber, você tem um sistema que você faz um cadastro num banco digital. Se você fizer um cadastro nesse banco digital, você faz o serviço e recebe na hora. Então, muitos trabalhadores da Uber fizeram esse cadastro para receber na hora, porque você está ali, você precisa comprar uma mistura, você terminou o serviço e você ganhou. Se você não fizer esse cadastro, você espera 15 dias, uma semana. Então, eles estão manipulando o mercado, depois eles viram bancos, entram na bolsa de valores e ninguém derruba mais. E o trabalhador fica explorado. É exatamente isso. Muito obrigado, professora. Muito boas suas falas. Eu vou passar agora para o Jorge Souto Maior aqui trazer a sua contribuição. Muito obrigado aí pela sua participação. Olá, gente. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes e aquelas que vão, não sei se vão escutar depois ou ver depois, ou se está ao vivo, sei lá, enfim, aquelas que não estão presentes. É uma honra, uma alegria poder ter a oportunidade de fala aqui neste importantíssimo evento. E, bom, já foi tudo já foi dito, na verdade, né? E eu não vou repetir o que já foi dito, porque o que está dito, e foi bem dito, né, não precisa de nenhum tipo de complementação, né? Mas eu vou tentar fazer algumas reflexões e rápidas, porque está todo mundo também já um pouco cansado, né? Mas uma reflexão que eu faço sobre este assunto, que eu já venho estudando e dialogando, né, há tanto tempo, não sei quanto tempo exato, é de que talvez esteja, eu vou botar talvez, mas eu tenho certeza, que está ocorrendo um momento muito interessante na realidade brasileira. Eu digo interessante porque ele pode ser bom ou ruim, né? Porque as coisas não estão postas, né? Mas que é algo que talvez fosse inesperado pela iFood, pela Uber, né? Que é a construção ou reconstrução de uma consciência de classe trabalhista, né? De classe trabalhadora, por meio dessas lideranças, né? O que eu tenho aprendido com o JR, com o Rodrigo, com o Nicolas, com o Paulo Galo, né, com o Gil, com o Gringo, com tantos, é uma quantidade enorme de lideranças que tem sido formada neste curso desses debates, que a Uber não contava com isso, né? A iFood não contava. Contava com um Brasil, né, de uma classe trabalhadora esfacelada, sem consciência, pronta para ser explorada, e está aqui enfrentando um antagonismo de classe de um altíssimo nível. Eles dão banho, dão aula mesmo, né? O debate entre um representante da Uber, que ganha 100 mil reais, né, ou da iFood, né, com eles, eles disseram que estão sendo massacrados, né, mas massacrados por conta da questão política, porque do ponto de vista do conhecimento, eles dão um banho, né? E isto é muito importante, porque eles estão reconstruindo a classe trabalhadora no Brasil. Estão estabelecendo uma resistência que será histórica, escrevam isso. Esta resistência que eles estão estabelecendo ficará para a história e certamente poderá ser vitoriosa, e aí dependendo de estarmos todos integrados a esta luta, não como um apoio, mas como interessados diretos,
porque aquilo que se estabelecer como padrão, né, de precarização para esta classe trabalhadora organizada e consciente, se for do ponto de vista do rebaixamento, isto servirá como exemplo para todos nós. Todas as demais categorias serão envolvidas na mesma lógica. Não é uma luta que pertence apenas a entregadores e motoristas de Uber. É uma luta que pertence a cada um de nós. Até por conta de entendermos que nós somos também classe trabalhadora e o que lhes atinge do ponto de vista do sofrimento, das angústias, também nos atinge. Também sofremos e ficamos angustiados, né? Então, é dessa perspectiva que eu queria trazer essa reflexão, né? E do ponto de vista do direito, também este momento nos dá a oportunidade de refletir e entender algumas coisas que ficam escondidas, né? Mas que se revelam em momentos de crise como este. Crise de consciência, crise de institucional e tudo mais. Crise humana, né? É uma crise humana, porque há dias atrás esta sociedade estava aplaudindo, né, os entregadores, porque são espetaculares, maravilhosos, salvando vidas, e agora estão aí, né, se juntando para mantê-los nesta lógica de que eles só recebem pelas horas em que estão logados, né, trabalhando. O período de espera não é trabalho. É uma coisa absurda, né, sob diversos aspectos. Tem direitos, não tem direitos, relação de emprego, não tem relação de emprego, o TST decidiu assim, o Supremo decidiu assim. Olha, isso nos leva a compreender o seguinte: direito é política e, ao mesmo tempo, é luta de classes. Então, nós temos que nos colocar nesse mecanismo de disputa, né, nos posicionando como classe e vendo o adversário não como alguém que pensa diferente, mas vendo a pessoa que está do outro lado não como alguém que pensa diferente, mas como um adversário, de fato, né? Como alguém que está jogando o jogo do lado do capital, do lado da Uber. E tem muita gente aí que vai reproduzir, né, inteligências, entre aspas, para manter os privilégios do capital, né? E um capital que é um capital estrangeiro, explorando no país periférico. E aí nós temos que retomar, inclusive, porque nós precisamos fazer análises também decoloniais, né? Acho que é importante nesse momento, e percebermos que, quando entramos nesta disputa, não é só uma questão classe trabalhadora, capital e trabalho. Tem também todos os outros recortes. Nós ouvimos aqui agora há pouco, né? Aprendemos, né, nas questões LGBTQI+, nas questões dos transexuais, né, transgêneros, melhor dizendo, das pessoas trans. Há que se também colocar a questão racial, né? Se atinge essas pessoas, quando negras, é pior, né? E nós vimos, e elas estão, do ponto de vista de direitos, sem direitos, nós vimos, né? Sem nenhum tipo de tecnologia nova, né? É uma violência pura e simples, né? Mas aqui nós temos o dado estatístico de que são 84% de trabalhadores negros. Então, um dado racial, né? Não é só o Supremo entendendo a questão do ponto de vista da livre iniciativa, né? Do ponto de vista de mercado. É um supremo racismo. Disso que se trata, né? Porque são corpos negros. Então, para esses corpos negros, nós não temos nenhum tipo de preocupação que seja do ponto de vista de dignidade, do ponto de vista de direitos humanos. Nós podemos simplesmente usar o argumento econômico e nem sentir
nem sentir dor nenhuma com o que essas pessoas sofrem. Isto é racismo explícito. Nós precisamos dizer isso claramente. Claramente não, explicitamente. Porque senão nós não entramos de fato naquilo que estamos enfrentando, né? E vejam, quando dizem isto, eles têm licença, eles têm férias, têm 13º, né? Têm aposentadoria. Estou aqui, eu sou um aposentado, né? Falando para vocês. E percebam, como que alguém que tem tudo isto, altos salários, né, pode desconsiderar isto para outras pessoas como algo importante? Porque não considera essas outras pessoas como pessoas? Porque seria, né? Porque é muito violento o que estão fazendo. Achar argumento, porque precisa buscar um argumento para dizer que entregadores e motoristas de Uber não são trabalhadores como outros quaisquer, né? Que consequentemente têm devem e têm os mesmos direitos. É uma militância, né? Uma militância não só liberal, neoliberal, como também racista no nosso caso. Não tem outra explicação, né? Então nós precisamos apontar isto. Nós precisamos fazer este enfrentamento. Agora, eles estão fazendo, né? E estão fazendo em altíssima qualidade e em altíssimo poder de organização. O que se espera é que as centrais sindicais minimamente estejam juntas. É importantíssimo que as centrais sindicais no Brasil não estejam preocupadas mais com a estabilidade do governo do que com a causa dessas pessoas, de nós todos, da classe trabalhadora como um todo. E aí a academia, né, os movimentos todos, as pessoas, as organizações, os coletivos, né, que se dizem de esquerdas, que se dizem humanos, todo este movimento que eles vão iniciar logo na sequência, daqui a 1, 2, sei lá quantas semanas, é um movimento que todos nós devemos estar profundamente engajados. Isto será o determinante do que seremos como país daqui para frente. Porque isso também envolve todas as demais causas pelas quais este seminário aqui se envolveu na defesa. Causas importantíssimas e essenciais. É isto aí. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, professor, pela sua contribuição, sempre muito bom. E eu fico refletindo quando você vai falando, eu até falei mais cedo aqui e volto a repetir. Como seria diferente, porque se você analisar bem, a profissão mais perigosa que existe no nosso país hoje, a que mais mata, é a dos entregadores. Como seria diferente se fosse o filho do juiz que estivesse em cima de uma moto? Mas é porque somos nós, negros periféricos, que está morrendo, não importa. Mas se fosse eles, as coisas seriam diferentes. Pode ter certeza. Então essa é uma luta, sim, racial. Enquanto enquanto a população, os entregadores não entender que essa luta também é racial, que essa violência que a gente está vendo recorrente, que vem acontecendo contra os trabalhadores, que é fruto de um preconceito, porque dificilmente você vê notícia de um homem branco apanhou de outra. Não, é sempre quem apanha é o negro,
E aí o próprio trabalhador quer ir lá e fazer a justiça com as próprias mãos, porque ele não tem justiça pelas mãos do Estado. Não existe isso. Eu agradeço muito a todos vocês, muito obrigado. Eu aprendi muito hoje. Eu quero deixar aqui 1 minuto para considerações finais. Pelo amor de Deus, não passa que já estão aqui querendo me fuzilar, porque tem que terminar isso aqui hoje. Então eu vou deixar 1 minuto para vocês dar aquele salve. Vou dar um salve para geral. É assim que a gente fala na rua, hein? Salve. Vamos lá, Rodrigo. Salve. Bom, fico muito feliz, tá, em ter participado, contribuído. Tinha muitas contribuições aqui ainda para dar, que eu saí anotando aqui, mas o mediador só botou 1 minuto. Solto. É isso mesmo. A gente vai resistir, persistir, até a gente conseguir. Tamo junto. Acho que o professor Souto encerrou com chave de ouro, né? Mas acho que também é importante que os setores progressistas também façam essa conexão entre racismo e o que está acontecendo da desregulamentação do trabalho. Porque o que a gente vê é que, no caso da branquitude, parece que o limite é justamente falar sobre isso, né? A gente consegue falar sobre afastamento de vínculo com alguma tecnicidade, mas sempre falta, ou falta com muita frequência, fazer essa conexão também entre lutas de corpos negros em relação ao cenário de desregulamentação do trabalho no Brasil. É isso, né? Chutaram o cachorro da irmã do juiz e o cara quase morreu preso. Batem na cara do trabalhador, não acontece nada. Eu só queria agradecer e dizer sim que essas questões todas estão atravessadas pelas desigualdades, sobretudo as questões de classe, não é? Esse embate entre capital e trabalho, quando ele tem, no caso do nosso país, essa cor, não é? A cor dos corpos, ele se aprofunda ainda mais como uma questão de exploração. Então, é isso aí, vamos em frente. A gente também eu só queria, de fato, agradecer muitíssimo, né, ter tido esta oportunidade de fala nesse espaço, né, aos organizadores e a quem me convidou. É uma grande oportunidade de estar sempre aqui junto de pessoas tão qualificadas e também de um público tão qualificado. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Vamos para o próximo evento.